Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, graça e paz a você que se une a mim em mais um episódio do nosso estudo. Hoje terminamos a série de estudos sobre o sacramento da reconciliação. E como comentei no último episódio, trago então para o nosso estudo a nota da Penitenciaria Apostólica sobre o sacramento da reconciliação, emitida juntamente com o decreto que o Papa Francisco concedia às indulgências plenárias, a todas as pessoas que estão envolvidas na pandemia do Covid-19 diretamente, ou seja, os doentes, os que cuidam dos doentes, os profissionais de saúde, as famílias, aqueles que morreram e as pessoas que estão rezando, e praticando diversas obras aí relacionadas a essa situação que o mundo está vivendo. E é importante a gente considerar esta nota, uma vez que a maioria das pessoas não vai conseguir se confessar por conta das medidas de prevenção e combate ao coronavírus, Então, por isso também que fiz essa série de estudos sobre o sacramento da reconciliação, de modo que a gente se prepare, se predisponha a viver uma contrição perfeita nesse momento, para que quando for oportuno a gente procure um sacerdote e celebre o sacramento da reconciliação. A respeito da contrição perfeita, que a gente viu no último ou penúltimo episódio, nós falávamos, vou pegar aqui de novo o trechinho do catecismo para a gente relembrar. Aqui. O que é a contrição perfeita? Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Ou seja, não posso me confessar, e o Papa, num vídeo que está sendo bem divulgado na internet, lembra justamente desse parágrafo do catecismo. Não posso me confessar porque estou impedido de sair de casa, ou a igreja está fechada, ou não é possível o sacerdote me atender nesse momento. Como que eu vou celebrar a Páscoa, sem ter celebrado o sacramento da reconciliação, uma vez que um dos mandamentos da igreja é justamente esse, que a gente se confesse por ocasião da Páscoa do Senhor. Aí o Papa diz, recorra à contrição perfeita, Faça a sua contrição perfeita, una essa contrição, esse pedido de perdão a obras de caridade. E esse tempo de pandemia é bem propício para isso, Tem muita gente aí necessitando de auxílio, de ajuda, de todos os tipos possíveis, e faça o propósito. Quando você puder se confessar, você procura o sacerdote e se confessa. E a nota da Penitenciaria Apostólica, sobre o sacramento da reconciliação, anexa ao decreto, aprofunda um pouco essa questão. Vou ler e comentar aqui um pouco, A nota começa assim: a gravidade das circunstâncias atuais exige uma reflexão sobre a urgência e a centralidade do sacramento da reconciliação, juntamente com alguns esclarecimentos necessários, tanto para os fiéis leigos como para os ministros chamados a celebrar o sacramento.
Mesmo no tempo da Covid-19, o sacramento da reconciliação é administrado de acordo com o direito canônico universal e com as disposições da ordem, né, penitencial, do sacramento da reconciliação. Então, segue a nota. A confissão individual é o modo ordinário de celebrar este sacramento. Falávamos disso em outro episódio. Não há outra forma melhor, né? A forma ordinária é essa. O pecador, né, o penitente, confessar-se a um sacerdote. Confissão e absolvição individual. Enquanto a absolvição coletiva sem confissão individual prévia não pode ser concedida a não ser em caso de perigo iminente de morte, já que não há tempo suficiente para ouvir as confissões dos penitentes individuais. Também falamos disso, está no catecismo. Eu dei até um exemplo extremo, por exemplo, que dizia, né, um avião está caindo, tem um sacerdote lá, ele pergunta se dá tempo, né, quem quer receber a absolvição, levanta a mão e ele fala, eu vos absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui bem extremo, né, para a gente entender bem o que é um perigo iminente de morte. Qual é a outra possibilidade? Diante de uma necessidade grave, cuja consideração é da responsabilidade do bispo diocesano, tendo em conta os critérios concordados com os outros membros da Conferência Episcopal, e sem prejuízo da necessidade para uma absolvição válida do sacramento, do voto sacramental por parte de cada penitente, ou seja, a finalidade de confessar oportunamente pecados graves individuais que na altura não era possível confessar. Então, aqui a nota está dizendo que os bispos, né, podem autorizar uma absolvição geral em alguma necessidade. Então, a pandemia é uma necessidade, que na Diocese de Campo Limpo o bispo não se pronunciou a esse respeito, de dar uma absolvição geral para todo mundo, com o propósito de que as pessoas confessem os pecados graves depois, né? Mas aqui se abre a possibilidade para, né? Continuamos. Esta penitenciaria apostólica considera que, especialmente nos lugares mais afetados pelo contágio pandêmico, e enquanto o fenômeno não acabar, se sigam os casos de grave necessidade mencionados no cânone 961, parágrafo 2. Qualquer outra especificação é confiada pelo direito aos bispos diocesanos, tendo sempre em conta o bem supremo da salvação das almas. Se surgir uma súbita necessidade de conceder a absolvição sacramental a vários fiéis em conjunto, o sacerdote é obrigado a avisar o bispo diocesano na medida do possível, ou, se não puder, informá-lo o quanto antes, né, em situações extremas como essa que nós estamos vivendo, né? Então, mesmo que seja preciso, eu deveria avisar o bispo antes, não podendo avisar, assim que possível, devia avisá-lo, né, para ele ratificar aquilo que foi feito, uma vez que ele é o moderador, né, da disciplina do sacramento da reconciliação, como nós estudamos num dos nossos episódios. Além disso, na atual emergência pandêmica, cabe, portanto, ao bispo diocesano indicar aos sacerdotes e aos penitentes as prudentes atenções a adotar a celebração individual da reconciliação sacramental, tais como a celebração no lugar ventilado fora do confessionário, a adoção de uma distância adequada, a utilização de máscaras protetoras, sem prejuízo da atenção absoluta à salvaguarda do selo sacramental, do sigilo sacramental e a necessária discrição. Então, a gente percebe que a nota está insistindo que a confissão seja feita de modo individual, de modo ordinário, como está na doutrina da Igreja, né? Tomando todo o cuidado possível, né? Fazendo com que as pessoas possam se confessar,
Mas aqui entra um outro problema, né? Se a gente abre a igreja, pode criar aglomeração, e aí isso não vai ser um bom negócio, porque na aglomeração pode ter alguém contaminado e contaminar os demais. Então, na medida do possível, né? Adaptar, tomar as devidas precauções para que a confissão aconteça. Devem ser consideradas a necessidade e a oportunidade de criar, quando necessário, de acordo com as autoridades da saúde, grupos de capelões extraordinários de hospitais, também numa base voluntária e em conformidade com as normas de proteção contra o contágio, para garantir a necessária assistência espiritual aos doentes e aos moribundos. Onde o fiel se encontrar na dolorosa impossibilidade de receber a absolvição sacramental, deve-se recordar que a contrição perfeita, proveniente do amor do Deus acima de tudo, expressa por um sincero pedido de perdão, o que o penitente é atualmente capaz de manifestar, e acompanhada pelo voto confessional, ou seja, pela firme resolução de recorrer quanto antes à confissão sacramental, obtém o perdão dos pecados, até mortais. Nunca antes a Igreja experimentou o poder da comunhão dos santos, elevando ao seu Senhor crucificado e ressuscitado votos e preces, especialmente o sacrifício da Santa Missa, celebrado diariamente, mesmo sem fiéis, pelos sacerdotes. Como mãe bondosa, a Igreja implora ao Senhor que a humanidade seja libertada de tal flagelo, invocando a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de misericórdia e saúde dos enfermos, e do seu esposo São José, sob cujo patrocínio a Igreja sempre caminhou pelo mundo. Maria Santíssima e São José, obtenham para nós abundantes graças de reconciliação e salvação, na escuta atenta da palavra do Senhor que Ele repete hoje à humanidade. Parai, reconhecei que eu sou Deus. Eu estarei convosco todos os dias. Dada em Roma, da sede da Penitenciaria Apostólica, a 19 de março de 2020, solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. E assinam o penitenciário mor e o regente. Em suma, o que essa nota falou para nós? Falou que, diante da pandemia que a gente está vivendo, os bispos têm liberdade para orientar os sacerdotes numa possível absolvição geral, desde que as pessoas, os penitentes, se proponham, assim que possível, procurar o sacerdote para a reconciliação e absolvição individual. Fala-nos também a respeito dos doentes que estão nos hospitais e, por ser um contágio muito grande, por ser de alto contágio esse vírus que surgiu, o sacerdote pode dar a absolvição geral a esses doentes, desde que eles façam a sua contrição perfeita, o seu pedido de perdão a Deus. E também façam um propósito, que assim que curados, recuperados, possam procurar o sacerdote para se confessar. A nota registra também que os padres devem celebrar no modo ordinário o sacramento da reconciliação, criando meios para a segurança tanto do confessor quanto do penitente. E por fim, considerando a fala do Papa, e esse momento extraordinário que a gente está vivendo, onde não vai ser possível, por uma questão de logística, por uma questão de organização e tudo mais, a grande maioria das pessoas se confessarem. Uma, que as pessoas do grupo de risco não estão saindo de casa, não podem sair. E outra, que, como na minha realidade aqui, eu sou um padre só, mesmo me organizando muito bem, talvez eu não dê conta de atender todo mundo. Então, o que resta para nós nesse momento? Fazermos a contrição perfeita, manifestarmos o nosso amor a Deus acima de tudo, pedir perdão pelos nossos pecados, unir a esse perdão uma obra de caridade e alcançarmos de Deus o perdão dos pecados graves, os pecados veniais, e fazer o propósito de que assim que é possível eu vir a confessar-me.
procurando o sacerdote e celebrando de modo ordinário o sacramento da reconciliação. Isso não é permanente, isso é provisório, né? Então, tenhamos a sensibilidade, né, de nos colocar diante do Senhor em atitude de conversão, em atitude de contrição, de pedirmos perdão dele, de experienciarmos esse perdão e, assim que possível, celebrarmos o sacramento da reconciliação, como nos manda a Santa Mãe Igreja, né, católica, apostólica, romana. Então, não fiquem com crise de consciência, ninguém, absolutamente ninguém, porque a Igreja está atenta às nossas necessidades, né? Aqueles que são da minha paróquia e, eventualmente, os outros que também possam ajudar nesse sentido, com a evolução aí da situação, né, com as recomendações do bispo, a gente vai se organizar, né, para o mais breve possível eu poder estar atendendo às confissões. Mas por hora tenhamos paciência, né, e sigamos aquilo que a Igreja está nos orientando, né? Para a celebração da Páscoa, vamos fazer a contrição perfeita, vamos nos unir em comunhão de orações, participar da celebração penitencial que vai ser promovida durante a Semana Santa, aqui ou por outro meio de comunicação, ou pela televisão, né? Fazer aquilo que está ao nosso alcance no momento, experienciarmos verdadeiramente o perdão de Deus, né? Para que a gente possa celebrar de coração puro a Páscoa do Senhor. Ainda sobre esse tempo que nós estamos vivendo, nós ouvimos, no dia que o Papa concedeu as indulgências, uma mensagem cheia de esperança, cheia de fé, né, que eu partilhei com os meus paroquianos. Quem não teve acesso ainda ao texto na íntegra, procura lá no site do Vaticano, vale a pena, né? O resumo que eu trago para mim é o seguinte: quando o Papa ele usa para a mensagem aquela passagem do Evangelho que diz, né, que os discípulos estavam dormindo, que Jesus estava dormindo no barco e no meio da tempestade os discípulos se apavoram e pedem coragem para ele, e pedem ajuda para ele, né? E Jesus, depois de acalmar o vento, o mar, diz: homens de pouca fé, não tenham medo, eu estou aqui. E eu trago o resumo da mensagem do Papa para mim, né? Isso é uma partilha pessoal, dizendo assim, né? Nós estamos no mesmo barco que Jesus, a humanidade está inteira está no mesmo barco, mas Jesus está conosco. Ele vai à frente e ele diz a gente: não temas. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Partilhado nas redes sociais também. Isso não é só uma pandemia, isso é um tempo de conversão. É um tempo de nós pedirmos perdão a Deus, de nós revermos os nossos conceitos, os nossos valores, né? De nós voltarmos ao primeiro amor, né? De nós termos consciência de tudo isso que está acontecendo e pedirmos perdão a Deus. Numa conversa com uma amiga sobre tudo isso, ela é profissional de saúde, ela me disse algo bem forte, mas que ficou bem presente no meu coração. Ela falou assim: padre, essa quaresma é diferente, quem não se converter vai morrer. Eu penso que essa morte não é só a morte física, a gente tem visto o prejuízo que a pandemia tem feito mundo afora, mas ela também é uma morte espiritual. Se as pessoas perderem a oportunidade que Deus está nos permitindo de nos converter, né? Será que nós teremos uma outra oportunidade, né, tão séria e tão decisiva como essa? E pensando sobre tudo isso, ao partilhar a mensagem do Papa com os paroquianos, eu me vi no direito também de fazer uma nota pessoal, que também gostaria de partilhar com vocês, e assim a gente termina, de fato, o nosso estudo sobre o sacramento da reconciliação. Eu escrevi assim: ontem pudemos testemunhar um momento histórico, ao acompanharmos a oração do Papa Francisco, ou melhor, ao estarmos unidos a ele em oração neste momento tão delicado da história da humanidade. Depois muita gente postou, né, que ele não estava sozinho, os nossos corações estavam lá presentes na Praça de São Pedro. Aquela praça nunca esteve tão cheia como naquele dia.
Continuo. Tudo converge para a conversão, para o olhar para si, para o outro e, sobretudo, para Deus. Em muitas conversas pelo WhatsApp nestes dias de isolamento social, alguém me falou, que eu já citei: Padre, essa quaresma é diferente de todas as outras. Quem não se converter irá morrer. Palavras que me impactaram muito e me levaram a refletir sobre o mistério da paixão do Senhor, ao mesmo tempo em que olho a paixão que o mundo vive atualmente. Ambas estão unidas, ambas são mistério de vida e de morte. E como nos lembra a palavra do Senhor, cabe a nós escolher se queremos a vida ou queremos a morte. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias, na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 a 20. Hoje, ainda na missa, na homilia eu falava sobre isso, a paixão do mundo, né? A paixão que o mundo está vivendo, que deve ser unida à paixão, que está unida à paixão do Cristo, né? Ambas são mistério de vida e de morte, que a gente está tendo uma sensação nesses dias de que a morte está perto, né? Está nos espreitando, sobretudo diante de tantas notícias que nós estamos vendo. E aí, continuo. Logo, não se trata apenas de uma pandemia, é mais do que isso. É um tempo forte de mudança de vida, atitudes, rotas, caminhos, conceitos. É tempo de unidade, é tempo de valorizarmos o que realmente importa, é tempo de conversão. Felizes os que compreenderem isto. Tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, e como sacerdote da igreja, né, eu rezo a Deus para que você que me ouve tenha entendido, tenha compreendido isso. Além dos cuidados físicos, né, os cuidados de higiene, a gente tem que ter cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito. É tempo de voltar para o Senhor, né? Não deixemos para amanhã, não deixemos para depois, voltemos agora. Façamos isso agora, né? Abramos o nosso coração a Deus agora, através da penitência, através da caridade, através da contrição perfeita. Na minha nota, eu digo ainda, contemplando a cena de ontem, o Papa praticamente sozinho na imensa praça de São Pedro, ao cair da noite, chovendo, cores que pintavam uma cena diferente, emocionante e reflexiva, tive a impressão de já ter visto em algum lugar aquela cena. Fui dormir pensando nisso, e logo após as orações da manhã, me lembrei da terceira parte do segredo que Nossa Senhora revelou aos pastorzinhos em Fátima. E aí eu fui, pesquisar, relembrar, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, e eu percebi pouco tempo depois que nas redes sociais muitos sacerdotes e outras pessoas tiveram impressões parecidas. A terceira parte do segredo de Fátima já nos foi revelado e devidamente interpretado pela Igreja, no Pontificado de São João Paulo II. Inclusive, quem quiser aprofundar esse assunto, lá no site do Vaticano você pesquisa assim, Segredo de Fátima, e você vai encontrar lá toda a documentação que tem da Igreja a respeito do segredo e da interpretação. Mas eu fui, atrás da transcrição do segredo, feita pela própria irmã Lúcia, e é impressionante o quão semelhante é, com aquele momento que a gente viveu junto com o Papa Francisco. E o segredo, aquela parte do segredo, a transcrição da irmã Lúcia, vem perfeitamente ao encontro, destes tempos difíceis que toda a humanidade está vivendo. E aí eu vou ler, a transcrição pela irmã Lúcia. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia. Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência,
penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho, quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Veja como é impressionante, né, esse relato da irmã Lúcia, se nós olhamos a atual situação do mundo. Vem perfeitamente de encontro. Claro, nessa partilha que eu faço com vocês depois da nota da penitenciaria apostólica, é uma impressão espiritual minha, não é ensinamento da igreja, não é dogma, ninguém é obrigado a aceitar, mas muitos vão de concordar comigo que há de se refletir sobre tudo isso. Portanto, aproveitemos esse tempo para fazer penitência, né, para nos convertermos ao Senhor um pouco mais, para abrir o nosso coração a Ele e a sua graça. O relato da terceira parte do segredo da irmã Lúcia, que Nossa Senhora revelou aos pastorzinhos, ele é de dar medo. Porém, não tenhamos medo. Nós estamos todos no mesmo barco, como o Papa nos disse, e neste barco também está presente, sempre estará presente o Senhor. Firmes na esperança, caminhemos. Dias melhores virão. Tudo isso vai passar, sim, eu creio, e sei que você crê também, se Deus quiser. Mas enquanto não passa, mantenhamos o nosso olhar fixo no Senhor, os nossos ouvidos à sua voz, atentos à sua voz que nos diz: não temam, eu estou aqui, eu estou contigo. Espero de coração, né, que todos esses encontros, esses episódios que eu gravei, vai ter mais depois sobre outros assuntos, tenho ajudado você a trilhar o caminho da penitência, da reconciliação, a fazer contrição, né, verdadeira, perfeita, a pedir perdão a Deus, a tomar consciência de tudo isso e, sobretudo, a fazer o seu propósito de, assim quando possível, procurar o sacerdote para celebrar o sacramento da reconciliação. Encontre-se com esse amor generoso de Deus. Ele nos ama, Ele nos alcança, Ele está perto de nós, né? E Ele não vai nos abandonar e nem nos deixar nessa hora que pesa sobre o mundo, que pesa sobre a humanidade. Coragem, não tenhamos medo, Jesus está conosco, é Ele que nos guia, é Ele que vai à nossa frente. Deus abençoe você, abençoe sua família, que o sangue de Jesus continue cobrindo a você e os seus, não só nesse tempo difícil, mas todos os dias que Deus lhe conceder viver nessa terra, tá bom? Quem quiser deixar perguntas, observações, comentários, sem medo, sem receio, faça isso. Se eu não souber responder, vou pesquisar, vou pedir ajuda para quem sabe, mas trago para vocês as respostas quando possível, tá certo? Nos encontramos no próximo episódio, estamos já às vésperas da Semana Santa, ou vivendo a Semana Santa, não sei que dia que você vai ver esse estudo, e vamos, né, lançar um olhar também sobre as celebrações da Semana Santa, uma vez que a maioria de nós iremos participar de nossas casas,
para que a gente possa participar bem, com frutos e com proveito, né, dessa semana maior da nossa fé, né, a Semana da Salvação, onde celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos longe, nos encontramos na Eucaristia, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.